Boa noite, famílias. Eu sou o Júnior, terapeuta aqui da unidade Alto Camargo. Com muita alegria, que hoje, mais um dia, quarta-feira, dia de reunião do Amor Exigente, Como eu mandei o videozinho para vocês, familiares, mandarem as suas perguntas. Obrigado por aquelas famílias que nos enviaram perguntas, dúvidas, até comentários em cima de situações que aconteciam. E durante essa reunião prometo tentar chegar ao mais próximo da resposta que vocês esperam, Talvez, muitas das vezes, mãezinhas principalmente aí, dou um pouco algumas respostas, mas é sempre para o amadurecimento, sempre aqui no intuito de que vocês saibam como lidar com nós adictos, nós que tivemos problema com droga, o seu filho, o seu marido, o seu pai, para que vocês saibam como lidar com ele daqui para frente, quando ele terminar esse tratamento, tá bom? Nossos acolhidos também estão aqui acompanhando essa reunião, E depois, obviamente, eu vou, assim que terminar a reunião, eu vou deixar eles fazerem alguns comentários, aí eu posso falar diretamente com eles, tá bom, famílias? Vamos lá! Mas assim, antes de chegar no ponto primordial, eu não posso deixar de passar, de uma do Amor Exigente. Nós estamos no mês de abril, e o princípio do mês de abril é o valorizador, Já falamos algumas reuniões passadas, sobre o eu valorizador. Na primeira semana era o eu, o enfoque eu. Na segunda semana era eu e o outro. E nós entramos na terceira semana no enfoque eu e a sociedade. Antes de começar a responder as perguntas que as famílias me enviaram, só fazendo um breve comentário, porque o tempo é curto, em cima desse enfoque de hoje. E nós sabemos que a sociedade que nós vivemos hoje, ela segue padrões perfeitos, pré-determinados já. E aquelas pessoas que não se enquadram nesses padrões, geralmente elas são discriminadas, são discriminadas. Aí eu coloquei algumas frases, alguns pensamentos que seguem alguns rótulos, mediante as pessoas nesta sociedade. Sempre as pessoas falam, todo adolescente é rebelde. Não é verdade isso, que todo adolescente é rebelde. Ou então, que todo dependente químico, toda pessoa que tem problema com droga, é uma pessoa sem caráter, sem vergonha. Hoje, famílias, vocês sabem já, porque nos acompanham, que a dependência química é uma doença, reconhecidamente pela Organização Mundial da Saúde. Então não é somente um desvio de caráter, Ela vem junto com um transtorno emocional, emotivo, sentimental, e se cria a dependência química, e isso é uma doença. E também, só para exemplificar aqui isso que eu estou falando, também as pessoas sempre gostam de rotular, todo político é corrupto, Então, assim, são só pequenos exemplos para entender que a sociedade hoje, ela segue esses padrões, e muitas das vezes, esses padrões, se a pessoa não se encaixa nele, ela vai sofrer bullying, vai sofrer discriminação, ela vai ser excluída da sociedade, ela vai ser sempre, as pessoas vão apontar a ela, as pessoas vão tentar oprimir ela, humilhar essa pessoa, E no que o Júnior tem isso a ver com a dependência química? Nós sabemos, acabei de falar há pouco, que a dependência química, ela começa na inabilidade de lidar com emoções e sentimentos. Tá bom, famílias? Então, se as pessoas elas se sentem reprimidas, se sentem sempre excluídas, obviamente que se ela já tem esse transtorno, e ela acha esse recurso, que é o uso da droga, para aliviar essa dor, ela vai criar uma dependência. Por isso que hoje, nessa reunião de Amor Exigente, a família tem um papel importantíssimo, Obviamente que eles têm, os dependentes químicos, hoje passando por um tratamento, tem que assumir o papel deles de recuperação, Não podemos ficar transferindo a responsabilidade da minha vida para outras pessoas, Esse processo aqui, nada mais é que o mais importante é entender que precisamos amadurecer, sair daquele estado de vítima, de coitadinho, de sofredor, como se fosse um bebezinho que ainda precisa de cuidados a mais, do que o natural. E eu já vou falar isso entrando nas perguntas das próprias famílias que nos enviaram,
né? Saindo desse estado de como se fosse uma pessoa indefesa, e eles não são, nós não somos pessoas indefesas, né? Nós temos sim o poder de reagir. O que muitas das vezes acontece é isso: a pessoa ela entra num estado no que ela não quer, né? Tenta transferir a responsabilidade, tenta anular a sua responsabilidade mediante a responsabilidade que ela tem sobre a sua vida, sobre essa recuperação, né? Então, famílias, agora eu vou começar a pontuar algumas questões. Nem todas foram perguntas, né? Algumas foram comentários. E como eu já disse, muito obrigado pela participação de vocês, né? Esse processo de recuperação dos seus filhos, dos seus maridos e pais, a participação de vocês é muito importante, família. E obrigado sempre pelo carinho, pelo respeito, pelo nosso trabalho. Alguns pais comentaram assim: os pais precisam ser pais para que os filhos sejam filhos. Isso é uma fala, não sei quem nos enviou, né? Isso é uma fala característica do amor exigente, né? Eu falo agora, voltando para vocês também, nossos acolhidos, que muitas das vezes, o que essa frase quer dizer, né? Que os pais precisam ser pais para que os filhos sejam filhos. Que durante a dependência química, o estado da doença, né, o ápice da doença é a inversão de valores. E obrigado à mãe que mandou essa questão aqui, porque é exatamente sobre o princípio desse mês, né? Que é o princípio valorizador. E isso, né? Eu falei em alguma reunião passada que existe realmente essa inversão de valores, né? Quantas vezes os pais eles se sentem anulados dentro do poder da hierarquia da casa, né? Eles não podem, eles têm que ficar pensando o que falar para o filho, porque senão o filho vai gritar, vai oprimir, vai dar de dedo, vai dar soco na parede, vai jogar o celular longe, né? Os pais eles não podem exercer o papel de pai, que é aquele papel educador, que é aquele papel de pontuar: ó, você não pode fazer isso, né? Uma das falas também importantes do amor exigente é essa: nós te amamos, porém nós não amamos o que você faz, né? E isso é muito importante, porque muitos entram nesse contexto, igual eu estava falando antes, de coitadinho, de sofredor, né? De uma pessoa que é excluída da sociedade, e incorporam esse papel, e o pai e a mãe sentem-se com a responsabilidade de arcar com tudo que ele sofre, né? Questões da vida. E eu falo isso para alguns pais na sexta-feira nas ligações de evolução: pai, mãe, existem lutas e batalhas que são deles, dos seus filhos, e não de vocês, né? Às vezes, por essa inversão aqui, os pais querem responder a questões que é do filho, né? Ou até a esposa assumindo um papel de pai e mãe dentro da casa, porque o marido ele não tem um perfil maduro, não amadurece, quer viver como se fosse, né, um molecão, vivendo insano e querendo curtir da mesma forma como quando ele era solteiro, né? E aí a esposa se sente totalmente sobrecarregada, e muitas das vezes ela não consegue lidar com ele, com medo dele abandonar a família, né? Vou partir para a próxima questão aqui. O amor, ele deve ser com responsabilidade. Vou falar para vocês, hein, pai, vocês estão ficando afinados. Amor com responsabilidade. Pais, merecem, olha só para vocês, meus acolhidos queridos. Pais, isso foi o comentário de uma mãe, ela mandou assim: os pais merecem viver, porque muitas vezes os filhos, vivendo na dependência, eles esquecem que os pais também têm vontades, têm desejos e merecem viver, né? Isso é uma pura realidade, que muitas das vezes nós, na dependência química, acabamos esquecendo, né? Porque a gente fica só exigindo. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. O senhor tem por direito, por dever, fazer isso para mim, né? A gente acaba anulando a vida do pai e da mãe, né? Eles não têm o direito de viajar, eles não têm o direito de comer fora, eles não têm direito de comprar uma roupa. Você chega lá em casa e fala assim: ué,
Tênis novo, mãe? Ó, o pai comprou um tênis novo e eu nada. Pai, mãe, vocês têm todo o direito, né? Até porque ainda a grande maioria, né, depende de vocês, né, para ter um tênis, ter um celular, ter uma roupa, né? A grande maioria ainda vão, quando sair dessa clínica, dessa casa de recuperação, vão precisar de vocês darem um impulso, né? E eu já vou entrar nessa questão que outras famílias me perguntaram, tá? Mas só apontando isso que essa mãe mandou, que os pais têm direito sim de viver, vocês têm total direito de viver, né? Não se anulem pela vida que seu filho acabou escolhendo, não deixe de viver os seus sonhos, os seus projetos, não anulem a sua vida por conta do seu filho, ele já é bem crescidinho para ter responsabilidade sobre a vida dele, né? E vocês têm responsabilidade sobre a vida de vocês. Vocês educaram, vocês deram a direção, vocês ensinaram o que fazer e o que não era para fazer. E ainda se ele decidiu fazer do jeito errado, a culpa não é de vocês, pai, mãe. Sejam felizes. Bom, olha que interessante essa também. Não abrir mão das possibilidades. Sim, sim, não é não. Isso aqui, eu tenho certeza, né? Mais uma mãezinha que mandou isso aqui. Essa aqui, a mãe, ela me mandou um áudio. E ela falou assim, que ela tem medo do filho, quando o filho sai, porque ele é muito agressivo, né? E ela tem medo de quando ela fala não para ele, como que é a reação dele, né? Mãe, pai, vocês não têm que ter medo dos seus filhos. Mas agora, uma coisa eu pontuo, porque essa questão aqui, sim, sim, não é não. Por exemplo, mãe, se você falar para ele, filho, você vai sair? É isso que você vai fazer? E ele tiver já, né, como eu sempre falo para vocês, quando a pessoa toma a decisão, ninguém mais muda a cabeça dele, né? Pode a mãe falar, pode o pai falar, né? Ó, não sai, você tá com, eu tô vendo que você tá com um comportamento estranho, fica em casa, não vai hoje, deixa para ir outro dia, né? Mas aí se ele decidiu, mãe, não sofra com isso. Mas a questão é, se a senhora falar assim, se você sair e você usar droga, você não vai entrar em casa. O que vocês têm que mudar, pais, que se você falar isso e ele chegar de madrugada ter usado droga, deixa ele para fora. Deixa ele para fora. Seja, né, realista. Sim, porque muitas das vezes o que acontece? O dependente químico, ele sabendo que depois a mãezinha vai ficar com uma dor no coração, e meu filho vai ficar ali na rua. Mas mãe, entenda, você falou para ele fazer o quê? Não vai. Fique em casa. A mãe não quer que você vá. E se ele pegar e for e tomar a decisão é dele. E a senhora tem todo o direito, porque a casa é sua, as regras são suas, né? A senhora precisa entender isso, que enquanto, né, isso eu falo para aqueles filhos, né, para aqueles pais que os filhos moram com eles, que as maiores questões foram de pais que os filhos moram com eles, né? Se ele decidir e fazer e sair mesmo assim, não, eu vou porque eu vou e tal, e já era, eu não vou usar droga e depois chegar ter usado, né? A senhora seja e cumpra aquilo que a senhora falou, né? A senhora que mandou essa pergunta falou não, ó, se você voltar e você usar droga, não vai entrar. Depois não chega, ai meu Deus, mãe, né? Porque é assim que a gente faz, né? A gente vai e chora, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não vou mais fazer isso. Porque o que acontece? Mas assim, ele vai sempre ter o pretexto de sair, mesmo, né? É até uma reunião que eu fiz para eles aqui, né? Dessa sensação de perigo, né? Das amígdalas cerebrais lá, quando ele tem a decisão entre fazer ou não fazer, se ele lá no subconsciente dele, ele sabe que depois alguém vai agir como um facilitador para ele, ele vai tomar a decisão e fazer, porque ele sabe que depois, mesmo mediante as consequências, alguém vai abraçar ele de novo. Então vocês têm que entender, amar
não é aquele amor sem limites. Amar tem limite, sim. E aqui que a mamãe falou, é abrir as possibilidades e amar com responsabilidade. Legal? Deixa eu ir adiante, senão eu não vou conseguir falar para todas as mães aqui. Vamos lá, tá aqui, tá no meu celular aqui as próximas. Bom, ele sempre costumava usar droga, pegar droga na rua e usar dentro do banheiro de casa. E muitas vezes isso, né? E quando você fala aí sobre mudar lugares e que frequentava, né? O que eu falo, o que fazer mediante a isso, né? A grande questão aqui, família, é que, obviamente, né? Mediante a esse caso aqui que essa família mandou, né? Quando nós falamos de evitar alguns hábitos, né? E lugares, nesse caso aqui entra em hábitos, né? Mudança de hábitos, né? É preciso esse adicto, né? Essa pessoa aqui dessa família, ele está sendo orientado que alguns hábitos que ele tinha e ele sabe quais são, mediante que levavam ele a despertar a vontade de usar, ele precisa modificar isso no cérebro dele, dar outros incentivos para o cérebro dele, para ele não alimentar essas lembranças de quando ele usava, né? Como a senhora falou, ele já não usava mais na rua, ele estava usando em casa. Então ele, obviamente, assim, não é um trabalho fácil, mas ele está sendo orientado a fazer o exercício de alimentar os pensamentos e criar novos hábitos, né? Para que ele não tenha essa lembrança. Vai ter algum momento? Sim, pode existir. A pergunta abaixo dessa mesma pessoa e se ele me disser que está com vontade de usar droga, né? Sempre a orientação, né, para manter a calma, né? Se preciso for, tome um banho gelado, né? Se preciso for, né? Se tiver o telefone de algum psiquiatra, né? Peça orientação para tomar uma medicação para baixar a adrenalina, baixar a ansiedade, né? Para que ele possa ir dormir se preciso for, né? Sempre orientar, conversar bastante, oriente ele, ligue para o seu padrinho, converse com ele, porque são pessoas que viveram da mesma coisa, pessoas que passaram a mesma coisa. Então, nada mais, né, que importante ouvir essa pessoa, né, caso ele fale isso, tá bom? Próximo, devo dar o cartão para ele ou controlar o dinheiro dele? Essa é uma questão que agora os caras, se tivesse uma maçã, alguma coisa, os caras iam jogar em mim. Família, para alguns, né, que eu sempre converso, alguns que estão próximos de ir embora, né, até estava conversando com o Igor ontem ali, conversando com o Gustavo sobre isso, né? Cara, não é sinônimo de... Agora eu falo para eles aqui, mas as famílias estão acompanhando e vão entender a resposta. Não é sinônimo de fraqueza, de que você é menor que o outro. Você entender as suas vulnerabilidades, né? Os seus limites, e que você está se readaptando de novo. Uma coisa que eu ensino bastante para os nossos acolhidos aqui, que esse processo de volta para casa também exige um tempo de adaptação novamente, em tudo na vida. E não é nada ruim, né? Eu passei por isso, velho, né? Da mãe controlar, filho, tá com vontade de comer um lanche, filho? Tá bom, a mãe vai levar você lá para comer o lanche, a mãe vai pedir o lanche para você, né? Daqueles que já vão voltar e já tem um trabalho, cara, não é sinônimo de fraqueza nenhuma. Você fala assim, olha amor, olha mãe, fica com o meu cartão aqui, tá? Né? O dinheiro vai cair nesse cartão aqui, controla para mim. Não é nada ruim, né? Isso, uma coisa que eu falo, se a pessoa sai já querendo, a senhora não vai fazer nada disso que o Júnior falou, né? Então, alguma coisa tem de errado, mãe. Porque eu ensino eles aqui, e isso faz parte da programação, a honestidade e a transparência. Se eu não tenho, né, o intuito de fazer alguma coisa pelas costas, né, de forma obscura, por quê? Por que não deixar o cartãozinho com a mãezinha? Por que não deixar o cartãozinho com a esposa? Se eu não tenho o intuito de fazer nada de errado, se eu estou realmente
propondo viver uma recuperação. Então, né, se ele, isso tudo que ele falou é uma besteira, uma bobagem, e eu vou ficar com meu cartão porque eu não vou usar droga. Tudo bem, mãe, não force nada, porque eu já vou chegar num ponto que vai falar sobre a responsabilidade sobre a recuperação. Não force, não brigue, não questione, mas entenda, aquilo que, né, vira briga, né, alguma coisa errada tem por trás, né? Vamos lá. Quando ele sair e se ele vier fazer exigências, devo dar o que ele quer? De maneira alguma. De maneira alguma. Nenhum de nós aqui está na posição de exigir nada, né? Nós passamos por um processo de tratamento de dependência química, né? Obviamente que nenhum familiar, nenhuma mãe, nem mesmo os nossos acolhidos aqui esperavam que lá no início, quando começou a usar droga, esperava que isso se tornasse algo, né, tão prejudicial à sua vida, à sua saúde financeira, à sua saúde mental, espiritual, familiar, contexto da sociedade. Nenhum de nós esperava. Mas já que aconteceu, né, nós temos que entender, os seus filhos, os seus pais, né, seus esposos, eles têm que entender que ele não está na posição de exigir nada, né? Tudo aquilo que é de forma que vem com exigência ainda é algum resquício, alguma sobra da doença da adicção, né? Que era quando a gente exigia as coisas, me dá dinheiro, que eu preciso sair, me dá isso e aquilo, e eu vou sair. Aí a gente fazia essas coisas assim, exigindo as coisas. Então não deixe exigir nada, né? Não obrigue, não deixe ele obrigar. Ah, você tem que me dar isso, ah, você tem que me comprar um celular, ah, você tem que... Não tem que nada, não tem que nada, tem que conquistar, tem que conquistar, tem que ir erguer a manguinha, a procurar um emprego para quem não tem emprego e conquistar. E por último, sobre regras e consequências que a mamãe me perguntou. É isso, as regras, a partir do momento que ainda o seu filho morar com a senhora não se preocupe, porque as regras quem determina é a senhora. A senhora determina, o pai determina as regras. E ele, se ele não se enquadrar nas regras, eu sempre falo, né? Muitos falam assim, então eu vou embora então. Vai, daquela volta, voltamos àquela, sim, não, quer ir embora? Pode ir. Pode ir. Assuma, agora eu terminando a reunião, eu falo, assuma o papel de responsabilidade sobre as suas escolhas. Isso que eu costumo sempre dizer para os nossos acolhidos aqui, e falo para vocês, familiares. O papel da família é importantíssimo, no qual vocês motivar ele. Vai no grupo, não esqueçam nunca disso. Vai no grupo, liga para o padrinho, né? Procura uma igreja. Famílias, é importante também vocês manterem a espiritualidade, porque muitas mães estão fragilizadas, né? E esse momento da espiritualidade é para vocês se sentirem valorizadas, nesse princípio valorizador. Mãezinhas que não fazem nem a unha mais, não cortam nem o cabelo mais, vocês têm direito de tudo isso. Quem tirou isso de vocês? Então procurem, vivam, sejam felizes, né? E eles sabem, eles estão sendo orientados que a responsabilidade daqui para frente, quando sair, é sobre eles, né? Vocês não têm a responsabilidade de resolver tudo para eles. Vocês podem sim orientar. Orientar é diferente de fazer. Dar a direção é diferente de fazer por eles, né? Ou instruir é diferente de tomar o papel e fazer, daqui que eu faço. Não é assim? Deixa que eu faço para você. Não. Orientar e falar assim, olha, assim que você faz, vai por esse caminho, é desse jeito que você tem que fazer. Tá bom, famílias? Desejo a todas as famílias uma ótima e abençoada noite. Muito obrigado pelas perguntas, mães. Vocês são show de bola. Obrigado. Boa noite.